Para a nossa última aula da eletrodinâmica, vamos analisar as leis de Kirchhoff. Antes de ver as leis propriamente ditas, precisamos de algumas definições. Vamos ver essas definições aqui. A primeira, nó. Nó vai ser um ponto de interseção entre fios que percorrem esse circuito. A outra definição importante vai ser o ramo, vai ser bastante falado ali também nas leis de Kirchhoff, que é o trecho delimitado entre dois nós consecutivos. E por último, uma definição importante é malha, que são ramos interligados que vai formar um circuito ou um percurso fechado. Certo? Então a gente tem um circuito qualquer aqui. Vamos tentar identificar nesse circuito, pelas definições, onde estão os nós, quais são, onde estão os ramos e quais são, onde estão as malhas e quais são as malhas. As interseções é para perceber aqui nesses fios, nesse ponto C, é uma interseção entre esses três fios aqui. Então o ponto C é um nó. O ponto B também, por ser uma interseção entre os fios, também será um nó. Ramos. Primeiro ramo aqui, ele vai do C até o B. Então esse trecho interligado entre dois nós vai dar para a gente um ramo. O outro ramo seria esse da esquerda aqui, que vai do C até o ponto D, até o A e depois até o B. Aqui temos um outro ramo. E tem um ramo aqui na direita também, que vai do C até o F, para o E e para o B. E agora as malhas. São três malhas nesse circuito aí. A primeira malha vai ser essa malha externa, que vai do A para o D, para o F, vem para o E e volta para o A, né? Um percurso fechado. A segunda malha, essa malha aqui da esquerda, A até o D, até o C, até o B e volta para o A, fechando o percurso. E a outra malha vai ser a malha da direita, vai do B até o C, até o F, vem para o E e fecha o percurso no B novamente. Então temos dois nós, três ramos e três malhas nesse circuito aqui. Primeira lei de Kirchhoff vai nos falar sobre a lei dos nós. Ela é bem simples, ela fala que a soma das correntes elétricas que chegam ao nó é igual à soma das correntes elétricas que saem desse nó. Por exemplo, aqui temos um nó e três fios chegando nesse nó. Essas duas correntes I1 e I2 estão chegando no nó. Então a soma das duas vai ser o mesmo valor dessa corrente I3 que está saindo desse nó. Matematicamente, você pode escrever assim, que o I3 é igual à soma das correntes I1 mais I2. A primeira lei de Kirchhoff é uma consequência direta da conservação de carga elétrica. A segunda lei é a lei das malhas. E ela fala o seguinte, ao percorrer uma malha no mesmo sentido, a soma das diferenças de potenciais encontradas em cada elemento do circuito será nula. Matematicamente, o somatório das DDPs, que são as quedas e tensões, diferença de potencial, vai ser igual a zero. E é uma consequência direta da conservação de energia, a segunda lei de Kirchhoff. Como que eu faço? Quais são os passos para resolver os circuitos que envolvem necessariamente uma solução através dessas leis de Kirchhoff? Então existe uma sequência para seguir. Primeiro, a gente identifica as malhas e ramos do circuito e de preferência dá para colocar letras em cada ponto específico e em cada nó. Segundo, a gente escolhe um sentido para as correntes elétricas em cada um dos ramos das malhas desse circuito e sempre levando em consideração a lei dos nós. Terceiro, a gente escolhe um sentido para percorrer cada malha do circuito e aplica a lei das malhas, que a soma das diferenças de potenciais em cada componente vai ser igual a zero. O quarto passo seria atribuir um sinal positivo ou negativo para cada diferença de potencial associada a geradores, receptores e resistores. Quando a gente for passar por um gerador ou um receptor, a gente vai fazer o seguinte. Vamos considerar o sinal dessa diferença de potencial nesse gerador ou receptor referente ao polo de entrada durante o percurso escolhido,
Por exemplo, aqui, ó, a gente está indo o percurso para a direita, o sinal de entrada é o sinal positivo, para esse gerador ou receptor, o sinal seria positivo, porque o sinal de entrada, no mesmo sentido do percurso, é positivo. Nesse caso aqui, ó, nesse outro exemplo, percurso para a direita, o sinal de entrada do percurso é negativo. Então, para esse caso, o gerador ou receptor teria um sinal negativo. Quando a gente for passar por um resistor, caso o sentido da corrente elétrica escolhida seja o mesmo do percurso, a gente vai ter um sinal para esse R vezes I, que é a queda de tensão em cima do resistor, sendo positivo. Se o sentido da corrente elétrica for contrário ao percurso, o sinal da queda de tensão sobre esse resistor, o R vezes I, vai ser negativo. Por exemplo, aqui, a corrente elétrica é para a direita, o percurso também é para a direita. Então, nesse caso, o sinal da queda de tensão, a resistência vezes a corrente, vai ser positivo. Nesse outro exemplo aqui, ó, o percurso está para a direita, só que a corrente elétrica está para a esquerda, sem sinais contrários. Então, a queda de tensão R vezes I vai ser negativa. E, por último, o quinto e último passo seria montar e resolver o sistema de acordo com o que o exercício nos solicitar. Certo? Isso aí, gente. Valeu!